precisamos aprender cada dia com essa realidade. Porque o machismo, a homofobia e o racismo são doenças que devem ser extirpadas para aqueles que sonham com a sociedade igualitária. Nesse sentido, eu concordo que a temática aqui deveria não ser os 200 anos de Marx, mas o marxismo, por exemplo, serve como sugestão, inclusive, próximos encontros, o marxismo e os desafios contemporâneos, e aí entra tudo, porque os desafios, ontem foi pertinente, não é? De forma fragmentada, alguns conceitos que convergiam mais com esse debate do que propriamente com o dia de ontem. A questão, por exemplo, dos sujeitos históricos. Quem é hoje, quem são ou quem é o sujeito histórico? Em Marx nós temos a definição clássica que é o operariado. É o operário hoje, o sujeito histórico, o sujeito da revolução. Esse é um bom debate. Se nós estamos falando que a classe tem dois sexos, que a classe, que a questão da raça, a questão de gênero, a questão do feminismo é fundamental para que a gente tenha a sociedade igualitária. Logo, e não se trata de um revisionismo marxista, mas se trata, e aí se é possível também, de atualizações necessárias daqueles pressupostos que são essenciais como referência de visão de mundo. Esta é a primeira, inclusive, que eu passo para a Lúcia e para as camaradas, a contribuição dela sobre o marxismo. O marxismo é oposto ao feminismo? Na minha avaliação não, mas quero ouvi-las também. Porque se nós estamos dizendo que é uma sociedade igualitária, não pode ser uma sociedade aonde predomina essa contradição. Por isso é fundamental. Nós queremos uma sociedade igualitária, feminista, indígena, racial, igualitária, ecossocialista, no seu sentido mais profundo, socialista. Este é o socialismo da humanização, e tudo aquilo que é reducionismo não é parte nem da filosofia, mas não é parte do bom senso daqueles que são como os nossos formadores de opiniões. Então, nesse sentido, acho que o debate é relevante e que precisa de um aprofundamento para que a gente, de fato, aos poucos, pedagogicamente, a gente saia das desconstruções estruturantes e das construções que foram impostas por essa sociedade, que infelizmente ainda é. Ainda é. E para concluir, de fato, ontem também foi pertinente, quando disseram, teve um companheiro que disse, olha, Bolsonaro é a cara do Brasil, a Suzy, ela foi clássica. Não, de fato, mas a mediação não é. Mas ele representa uma parcela da classe do povo brasileiro, não do povo brasileiro, da classe dominante brasileira. Porque a classe dominante e os seus seguidores, ela é extremamente machista, ela é extremamente odiosa, ela é extremamente racista, extremamente bélica, extremamente preconceituosa. Por isso que os desafios estão postos, e acho que esse quarto encontro nos dá a possibilidade para que a gente possa construir, através dessas contribuições, e avançar na sociedade que nós sonhamos e queremos. Obrigado, Pedro, pela sua questão. Marcos. Boa tarde. A pergunta ia ser direcionada para a camarada que acabou precisando se retirar, mas eu vou fazer a pergunta e algumas considerações. Primeiro, ao trabalhar com Karl Marx no ensino recentemente nas aulas, misturando teoria com prática, uma aluna que tinha uma tendência de simpatia pelo inominável, que a gente não tem evitado falar aqui, relatou que na exploração, na exploração de trabalho, a mãe dela, trabalhando no corte da cana, teve que esconder a gravidez dela mesma. Ou seja, aquela aluna estava no ventre da mãe dela e a mãe dela não pôde falar para o usineiro que estava explorando aquela mão de obra que estava grávida. Então, aquela aluna, ao perceber esse pensamento, além do Marx, no sentido de deslindar a exploração do capital, ela entendeu que tinha gente jogando no nosso time, teoricamente há muito tempo. E aí ela entendeu que não dava para ir pelo coisa. Tem uma outra linha. Essa é a primeira questão. Oi?
respondemos a questão. Só mais uma observação, eu já vou fazer. A questão é rápida, talvez não tenha nem resposta, né? Porque a direcionamento. A questão da creche para a mulher, a creche para a mulher é o seguinte: quando temos as convenções da POSP, a POSP tem recursos e consegue fazer. A Secretaria da Educação já fez lá em Algas de Lindóia, não teve recursos, ou não quis, ou desrespeitou o direito da mulher e nem teve creche para a mulher. Então veja, a POSP se preocupa, os sindicatos se preocupam, mas o próprio Estado não. Agora a questão é a seguinte: eu me solidarizo com a posição apresentada pela colega, que não vai poder responder a questão, mas o que me incomodou um pouquinho, muito pouco, não é um incômodo sistemático, é o seguinte: primeiro, historicamente, na atualidade, você tem as mulheres, desde a Lúcia Aranha, as aranhas, né, que fizeram filosofando, depois a entrada da Marina Nachauí na configuração de livros didáticos para a filosofia, com uma relevância muito grande na história da filosofia brasileira. De modo que, terminando, ela poderia ter usado esse espaço, além de fazer porque ficou muita reclamação, ela podia ter usado para falar da questão. Tudo bem, era de Santos Marcos, então vou falar da Hannah Arendt, vou falar da Rosa Luxemburgo e dane-se. Mas ela não fez, exatamente, ela não foi nessa linha. Então era mais ou menos isso. E a solidariedade. Obrigado, Marcos. Pessoal, vamos fazer o seguinte: é o segundo bloco e o último, né? Eu vou chamar as pessoas para fazerem as questões, as perguntas, mas sejam breves, porque a gente já precisa entregar para a mesa agora do período da tarde. Então, eu vou logo na sequência, chamando o Sadim. Vamos tentar ser o mais sintético aí possível, por favor. Aí também. Uma coisa que eu vou colocar é o seguinte: no nível da sociologia, o que a gente vê nas estatísticas lá? A mulher votando, qual que é a votação dos políticos lá? Quem que votou em todas aquelas homaradas lá? Quem que votou na Dilma? Quem que votou no Aécio? Tá? As mulheres, elas são machistas, elas são mais machistas do que homens, tá? Nesse sentido, mas é uma coisa ideológica, tá? Não é que seja, sabe por quê? Porque nós não vivemos o ser humano, tá? Quando a gente está, pode causar polêmica, então, é o fato, olha, o índio, o homossexual, o negro, tá? A gente bate de contra, ou vai querer se defender, tá? Mas nós não vemos o ser humano, nós não vemos o ser humano no animal, nós vemos a imagem da mulher, então a gente não respeita a mulher, a imagem do gordo, do velho, do político, etc. Nós não se comunicamos, nós não nos relacionamos com o ser humano, tá? Nesse sentido, então, eu só gostaria de fazer uma pergunta, mas é só para Obrigado pela contribuição. Eu falo na sequência da Cláudia. Desculpa, a gente está no limite mesmo. Vamos às questões, assim, de maneira rápida. Cláudia. Oi, pessoal. Então eu vou tentar obedecer. E para isso, eu gostaria de colocar primeiro, que eu não vou perguntar para a mesa, mas eu vim aqui para provocar o público, certo? A minha provocação está no seguinte: vamos fazer uma análise aqui real, certo? Quem me conhece já sabe o que vai acontecer, né? Vamos fazer uma análise aqui real, tá? Partindo pelas pessoas que estão listadas, ontem mesmo eu comentei com os colegas, falei, nossa, a gente tem uma participação aqui de uma média de 33% aí de mulher. Falei, legal, é uma consideração, é razoável, mas é pouco, né? Legal. Vamos analisar, dentro de programação neurolinguística, a gente discute a questão da postura, como falamos e como ele é recebido, como a mensagem é recebida. Então eu vou tentar fazer o uso, mas devido ao nervoso não vai dar. Vamos lá. Então olha só, ontem eu vou cutucar o alto que é para não, se tiver que, vamos lá. Ontem o Greger teve um discurso. A postura dele na fala
O conteúdo, ok, mas a postura, como ele se posicionou, como ele usou a entonação da voz e tal, foi diferente do resto da banca. Não é uma crítica ao Greg, é uma análise crítica sobre a postura. Daria o direito de resposta depois. Pode concluir. Sim. Então, o que acontece? Hoje e ontem, o Marcos também teve uma postura que era diferente do restante da... como fala, como se gesticula, mesmo colocando o mesmo conteúdo. É isso que eu estou colocando, entendeu? Como que é sentido pelos outros? A provocação é para vocês. Hoje, a fala da colega destoou no sentido de como ela entonou a voz, mas o conteúdo é o mesmo. A colega aqui disse basicamente a mesma ideia e a outra colega também, certo? Tá. Como que o restante interpretou? O Greter, o Marcos brincando e tal, ele teve um acolhimento legal. Você sabe que eu te amo, né? Então, ele teve um acolhimento legal. Mas e se fosse eu aqui fazendo as mesmas brincadeiras? Eu teria o mesmo acolhimento? Deu para entender o que eu estou colocando? Então, assim, a provocação que eu coloco, na verdade, ela vai muito de encontro com a fala do último colega. Nós trazemos um ranço, não gosto de usar essa palavra, mas nós carregamos esse ranço, que é, sim, preconceituoso, não só em relação à mulher, mas em tudo, que é, sim, racista, certo? E aí a gente poderia colocar outros termos juntos, né? E o que eu acho que, assim, foi bárbaro e foi necessário ter acontecido isso. No meu ponto de vista, fica a reflexão para vocês. Exatamente por quê? Para a gente pensar. Então, eu ouvi atrás, né, em volta de mim, questionamentos sobre a postura da colega. Mas por que ninguém questionou o Marcos? Por que ninguém interviu na fala do Marcos e não o repreendeu por alguma brincadeira? Certo? Então, essa reflexão, encerrando minha fala, é para nós. Para a gente pensar como é que a gente vê o mundo. Estamos sendo muito intolerantes, mas mais com alguns